Oi, se você tem uma Bíblia, quero que vá ao livro de Isaías. E se você não tiver certeza de onde está, encontre o livro dos Salmos no Antigo Testamento. Segue os provérbios e você vai encontrar. Ou você pode ir ao índice da sua Bíblia, basta encontrar a página de Isaías, capítulo 9. E você vai querer anotar algumas coisas do que vamos ver esta manhã. iPhone ou iPad, o que você tiver, chegue lá em Isaías, capítulo 9. E eu quero falar com você, e preste atenção nisso. Quero falar com você sobre o que há em um nome. Sabe, é algo incrível pensar em tudo que acontece na época do Natal. Por exemplo, você tem a troca de presentes. Quantos de vocês já compraram muitos presentes? Levantem a mão, levantem bem alto. Aí estão todos os avós, né? É algo incrível o Natal. Pense em todos os presentes que são dados. Pense nas viagens que as pessoas fazem para estarem juntas, as luzes, as árvores, as decorações. Depois tem o lado negativo. Pense em todo o trânsito, né? Pense nisso. Todas essas coisas, de alguma forma, começaram com apenas um pequeno bebê. Na verdade, a família Dixon teve uma pequena celebração de Natal antecipada, já que minha filha mais nova, Hannah, teve seu pequeno bebê neste fim de semana. Eles vão colocar na tela. É um momento muito bonito para nós. Mas isso é o que eu quero fazer esta manhã. Vamos começar uma jornada rumo ao Natal. Nas próximas 3 semanas, vamos tentar construir e estabelecer aproximadamente uma atitude em relação ao Natal. Quero começar uma nova série. Parênteses. Quantos de vocês conseguem se lembrar quando diziam que se você se comportasse mal, ia ganhar carvão como presente de Natal? Alguns de vocês são jovens demais para lembrar dessas tradições e saber o que é o carvão. Espero que vocês possam nos acompanhar nesta nova série. Estou muito animado. Tenho uma mensagem que vou compartilhar nas próximas semanas que estou ansioso para pregar. Eu quero que vocês saibam o que isso representa para nós. Vai ser um Natal em outro nível. E vamos tentar aqui entender o que esta temporada, escutem com atenção, pode significar na minha vida. E vamos tentar descobrir o que esta temporada pode realmente e verdadeiramente significar na sua vida. Às vezes, quando você faz uma série sobre o Natal, pensa, tudo bem, vamos voltar às histórias que já conhecemos. Mas eu digo a vocês, esta é uma série que realmente vai ajudar vocês em cada temporada da vida de vocês. Olhem, todos nós sabemos quem é o bebê mais famoso e todos sabemos quem é, que nasceu em Belém, recebeu o nome de Jesus. Se vocês estão anotando, deveriam simplesmente escrever esse nome, literalmente. Os anjos vieram e disseram que você o chamará de Jesus. E Jesus significa salvação. É isso que representa, é o que está ligado a isso. E o que estava acontecendo ali naquele dia, quando nasceu o bebê Jesus, os anjos estavam dizendo, e a Bíblia diz que os anjos se espantam com isso, que literalmente o que estava ensinando é porque as pessoas frequentemente perguntam, salvação de quê? Seria a salvação do nosso pecado? Salvação do juízo de Deus, porque Deus é justo e deve julgar o pecado. Ia ser salvação da vergonha que o pecado traz para a nossa vida. E assim, literalmente, significa que Deus quer nos resgatar do pior da vida para nos dar o melhor. Eu diria isso a todos vocês. Anotem Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1 e 13 é um dos versículos favoritos do seu pastor na Bíblia. Eu gosto de como isso soa. Nem vou dar para vocês, só quero que escrevam. Eu gostaria que vocês saíssem e fizessem a lição de casa, mas só estou dizendo Colossenses 1 e 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13, é como um filme de ação. Só estou dizendo, mas dá uma pequena visão sobre esse nome Jesus. Agora, se você quer entender o que Jesus quer fazer na sua vida, quer entender o Natal, quer entender sobre o que estamos falando, o que fazemos, todas essas coisas, nesta época do ano, o que você precisa entender, e eu vou te ajudar com isso esta manhã, é que você só precisa entender os nomes dele. A Bíblia ensina que ele não tem um único nome, tem muitos nomes. Uma das maneiras de você entender sobre o que se trata o Natal é entendendo os nomes de Deus. O interessante sobre Jesus, pensem nisso por 1 minuto. Eu pude ver minha filha e meu genro tendo o debate sobre o nome do bebê. Vocês não sabiam o que iam ter, então queriam esperar e ser surpreendidos. Vai ser um menino, vai ser uma menina. E assim passamos por toda a família perguntando como vocês chamariam, e todos debatiam sobre os nomes. Mas você sabia que Jesus recebeu seu nome 700 anos antes de nascer? 700 anos antes de nascer já tinha sido nomeado. Isaías profetizou o nascimento de Jesus no versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6 nos deu nomes. Agora, a profecia é maior do que apenas Isaías 9. Você vê muito de Jesus no livro de Isaías, mas em Isaías capítulo 9, versículo 6, dá essa profecia sobre seu nome. Isso é o que ele vai fazer e diz isso, porque um menino, olha isso,
nos nascerá, um filho nos será dado. Agora, olha, não há debate sobre isso. Você pode debater a Bíblia, pode debater muitas coisas que quiser, mas não há dúvida de que isso foi escrito muito antes de Jesus chegar à terra, porque nos nasceu um menino, nos foi dado um filho, a soberania repousará sobre seus ombros. E então veja isso, seu nome será chamado. Eu acho que muitas vezes na vida eu quero que você me ouça enquanto prego essa mensagem. Pense nas coisas que você diz sobre a sua vida. Às vezes, por exemplo, eu nunca poderia fazer isso, ou nunca poderia fazer aquilo. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. As coisas que dizemos tão levianamente sobre nossas vidas e em nossas vidas, sobre as circunstâncias. Eu ouço muitas pessoas falarem de derrota em suas vidas, porque pensam ou eu posso ou não posso. E o que não estamos dizendo, mas na verdade estamos dizendo é que Deus não pode superar isso na minha vida. Deus não pode me ajudar nessa circunstância, nem me fazer como eu quero ser. Eu tenho que ficar como estou. Isso é o que realmente estamos dizendo. Mas mesmo assim, este é o poder de Deus, este é o poder de Jesus. Seu nome será chamado de Conselheiro Admirável, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Agora, quando recebemos todos esses nomes, ficamos confusos sobre Deus. Mas a verdade é que eu vou te dar um exemplo. Eu tenho nomes diferentes. 3 pessoas me conhecem como pai. Para 2 pessoas eu sou conhecido como filho. Para uma pessoa eu sou querido, amor da minha vida, etc. Sara se referia a Abraão como Senhor. Só para que vocês anotem, é só uma brincadeira. Alguns me conhecem como pastor. Alguns me conhecem como Chris. Algumas pessoas, mesmo quando as vejo por onde cresci, ainda me chamam de Dixon. O nome com que você chama alguém realmente define a relação, realmente define como, ei, eu te conheço, essa é a relação que eu tenho com você. É uma representação do nome? Essa é a representação que Deus deveria ter na nossa vida. Na Bíblia aprendemos que Deus tem muitos nomes. Em Isaías capítulo 9 são mencionados vários nomes. Não são todos os nomes, só alguns. Vamos refletir sobre esses nomes. E é sobre isso que se trata. Quero que você ouça, porque eu vou te dar um ponto principal e depois vamos ver esses nomes e isso será o subponto. O objetivo não é que você saia dizendo, eu conheço um nome especial de Deus. Esses nomes são esses. O ponto que quero fazer é que Deus deve se revelar. Em outras palavras, quando você vê um nome de Deus ou quando lê um nome de Deus, o que Deus está querendo dizer é, olha quem eu sou. É assim que você pode confiar em mim. Isso é o que você pode saber sobre mim. Isso é o que você pode saber. Eu não falharei. Esse nome representa como eu cumprirei o que faço, quem eu sou, e eu nunca posso ir contra quem eu sou. E assim Deus nos dá uma revelação de si mesmo. Agora, isso é o que eu quero fazer. Tudo o que sabemos, escutem com atenção, e tudo o que podemos saber sobre Deus é o que Deus nos revelou. O que podemos saber e sabemos sobre Deus não é a percepção de um pastor. Se o pastor não pode respaldar isso com este livro, descarte. Então a realidade é que tudo o que sabemos sobre Deus, tudo o que podemos saber sobre Deus, a Bíblia em Deuteronômio menciona mistérios que Deus retém. Então se você se encontra pensando nisso, se você se encontra dizendo que não sabe como Deus poderia fazer isso, é porque você não é Deus. E todos nós estamos gratos, né? Porque tudo o que você sabe sobre Deus é o que Deus te revelou. Em outras palavras, você não saberá tudo sobre Deus. Quantas vezes você vai pensar como Deus poderia ou por que Deus faria isso? Não entendo Deus. Bom, a Bíblia diz que os seus pensamentos não são os de Deus, os seus caminhos não são os dele. Deus guarda mistérios incompreensíveis até a eternidade. Você precisa ter isso em mente. O que sabemos, o que podemos saber, nos foi dado sobre Deus. Então temos que fazer a pergunta, se Deus se revelou, onde ele se revela? Anote isso, porque ele diz, está revelado na Bíblia? Na verdade, Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Agora Gênesis 1 é muito mais do que uma revelação de como Deus criou os céus e a terra. Com muita frequência, as pessoas entram aí e começam a pensar como ele fez isso. Sobre o que falam os céus e a terra, e entramos nesse debate de nos concentrarmos nos céus e na terra. Mas na verdade o que Gênesis capítulo 1, versículo 1 não é uma revelação de como Deus criou a terra. Gênesis 1 é uma revelação daquele que criou os céus e a terra. Ele quer que você saiba que é Deus, não que é o céu e a terra, mas que é Deus. O propósito da Bíblia não é falar da criação, fala sobre a criação, mas esse não é o seu propósito. O propósito da Bíblia é que Deus se revele ao homem. E se você tenta fazer da Bíblia um livro de ciência ou história, ela trata de ciência e história. Você está perdendo o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia é uma revelação de Deus mesmo.
Na Bíblia, Deus revela a sua pessoa, Deus revela seu plano, Deus revela seus propósitos e nos diz que Ele é um Deus de santidade, Ele é um Deus de poder, um Deus de justiça, Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça. E se você quer aprender sobre Deus, escute com atenção. Você tem que ler a sua Bíblia. Se quiser conhecer a Deus, se quiser saber como Deus trabalha, como Ele se move, eu adoro que a Bíblia diga nos Salmos que os filhos de Israel conheciam as obras de Deus, mas Moisés conhecia seus caminhos, conhecia a Deus, tinha intimidade e percepção. É isso que a Bíblia ensina no livro dos Salmos. Pense nisso. A Bíblia é onde Deus se revela a você e a mim. E é aí também que Ele nos diz como nos unir a Ele e nos guia até Ele, não apenas no aqui e agora, mas pela eternidade. Ao chegar em Gênesis 1, versículo 1, se você se concentrar apenas no céu e na terra, perde o propósito da Bíblia. Gênesis 1, versículo 1, não é uma revelação da criação do céu e da terra, mas revela o Criador dos céus e da terra, mostrando um grande poder. Até mesmo os que não acreditam chamam isso de uma grande explosão. A realidade é que fala de Deus. Depois, ao longo de toda a Bíblia, Deus continua se revelando. Ele se apresenta como Deus em Gênesis 1. E depois, ao longo do resto da Bíblia, em passos de revelação. Em outras palavras, o que está acontecendo na Bíblia, que Deus está dando revelações de si mesmo progressivamente, passo a passo. Por isso existe o Antigo Testamento, uma antiga aliança. É por isso que você tem um Novo Testamento. Você sabe o que é um Novo Testamento? É uma nova aliança. Deus está dando progressivamente uma revelação de si mesmo, revelando quem Ele é, como Ele trabalha e o que Ele faz. Uma forma como Deus se revelou no Antigo Testamento foi pelos seus nomes. Eu diria isso, pense nisso. Se não há desejo de ler este livro, então não há desejo de conhecê-lo. Não há desejo de entendê-lo. Não há desejo de uma melhor compreensão de quem Ele é. Porque o que Deus está fazendo na Bíblia é se revelar. Vou te dar um exemplo. Em Gênesis 1, versículo 1, a Bíblia diz que Ele é Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz, Deus, o Senhor. Em Gênesis capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que Ele é Senhor, mas está tudo em maiúsculas. Isso tem um significado. Já preguei sobre isso e se o Senhor quiser e me deixar viver, farei isso no futuro. Mas há uma revelação aí. Em Gênesis 14, 19, Ele é chamado de Deus Altíssimo. Ao ler a Bíblia, você encontra outros nomes de Deus, outras revelações de Deus. Agora, cada nome é significativo. Anote isso. Cada nome é significativo porque nos diz, escute isso com atenção e nos ensina algo sobre Deus. Quando você começa a estudar a sua Bíblia e olha para Gênesis e avança repetidamente, eu fiz uma série desde que estou aqui, 2010, onde levei de 6 a 8 semanas e te levei à história onde Deus apresentou seu nome. E a razão pela qual Ele apresentou seu nome nessa história foi para revelar como Ele age e o que Ele faz. Nessas situações, mas cada nome é uma revelação adicional de Deus. Então em Isaías capítulo 9, versículo 6, só nesse versículo em particular, há vários nomes de Deus. E por que existem tantos? Quero dizer, por que Deus revelou tanto de si mesmo? Escute isso, simplesmente porque espero que isso te cative esta manhã. Seu esplendor, seu poder, sua majestade são tão grandes. Um único nome não poderia te dizer tudo o que Ele é e tudo o que Ele faz. Escutem o que a Bíblia diz no Salmo capítulo 8, versículo 1. Este é o salmista escrevendo sobre Deus e diz, ó Senhor nosso Deus, quão majestoso. É uma razão pela qual as igrejas devem ser sagradas. Você não pode vir à igreja e ficar parado olhando, porque há algo majestoso nele, poderoso sobre ele, que envolve nossas vidas e te chama a pensar. Isso é verdade. Eu respondo de muitas maneiras diferentes. Mas isso deveria nos tirar. Ó Senhor, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Quem tem mostrado o teu esplendor sobre os céus. Deixem-me dizer o quão importante isso é. Não tenho tempo para entrar em detalhes, mas vou ensinar isso de novo. O nome que é conhecido como UAWH. Agora, a razão pela qual é UAWH é também porque é o nome mais alto de Deus. Era um nome tão alto de Deus, uma representação tão sagrada, que ao escrever o nome de Deus, não o escreviam completo porque era o nome mais sagrado de Deus. Mas você sabe que isso se identifica com isso. Majestoso. A palavra majestoso deriva da palavra hebraica Adar. Escutem, ao pensar em seu nome, vem de Adar e significa amplo, significa grande. 2010 significa alto e significa nobre. Você se lembra do que Jesus ensinou quando ensinou o Pai Nosso? A maioria de vocês já ouviu o Pai Nosso em sua vida.
Escreva Mateus 6. Mas lembre-se do que Jesus ensinou sobre os nomes de Deus, quando ele literalmente ensinou o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quero dizer, há um poder majestoso reconhecido por Jesus na terra sobre o poder, as revelações, 2010. Realmente o que você poderia dizer sobre o nome de Deus, há tanto no seu nome. Agora no caso de Deus, escutem, não é porque há muitos deuses, quero que todos entendam isso, deveriam anotar. Não obtemos esses nomes porque há vários deuses como você encontra em todas as outras culturas. Você obtém esses nomes para revelar o único Deus verdadeiro. É isso que a Bíblia nos ensina. E a razão pela qual há muitos nomes para o único Deus é porque são necessários para representar quem é Deus. É como em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele se revelou como Deus. Isso fala sobre isso, essa primeira revelação. Gênesis 1:1 fala do Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, ele estava dizendo que no começo Deus se revelou como um Deus de tremendo poder. E Deus tem um poder imenso. Mas eu queria mostrar isso, esse tremendo poder. Então, como poderia Deus, que é um Deus poderoso e forte, demonstrar esse grande poder? Bom, ele poderia criar o céu e poderia criar a terra para revelar esse grande poder, sem dúvida alguma. E assim o nome de Deus, escutem isso, precisam entender isso. Revela o que Deus pode fazer, mas pense nisso por um minuto. Quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 1, e lê sobre o Deus Todo-Poderoso, mas isso não nos diz nada sobre Deus ser um Deus amoroso, não nos diz nada sobre Deus ser um Deus de graça ou de misericórdia, um Deus paciente ou bom. E assim nosso Deus deseja que o conheçamos. Ei, eu quero te revelar mais. Eu sou um Deus de poder, mas há muito mais sobre mim que eu quero que vocês conheçam. E assim nosso Deus, tendo esse desejo, se revelou através de nomes. Pense nisso, Elohim. Elohim significa o poderoso. Elion, isso significa o Deus Altíssimo. El Roi significa o Deus que me vê. El Shaddai fala sobre o fato de ser o todo-suficiente. Qualquer que seja a sua necessidade, se você está aqui e pensa, eu tenho uma grande necessidade, um grande problema, e não tenho certeza se Deus pode resolvê-lo, Deus diz, eu sou o Shaddai, o todo-suficiente. Jeová, esse é o eterno. Logo falaremos sobre isso. O sempre amoroso Jeová Jiré, aquele que provê. Acho que todos aqui gostariam de saber isso sobre Deus. Jeová Rafa, falando do grande médico. Jeová Nisi, o Senhor, nossa bandeira. Jeová Shalom, o Senhor, nossa paz. E por sinal são apenas alguns. Não vou me dar ao trabalho de revisar todos os nomes de Deus, mas eu quero que vejam que não se pode obter tudo o que Deus é em um único nome. Escutem, se houvesse apenas um nome para Deus, você teria que escrever um livro, porque levaria tempo. Quero que vejam isso em um S. O nome pessoal mais longo que temos registrado na história. Estão prontos para isso? Se alguém vai ter um bebê, este é um bom momento para escolher um nome. O nome pessoal mais longo tem 747 letras. Na história que temos, pertencia a Hubert Blaine. Você diz que esse é um nome curto. Nasceu na Alemanha e faleceu em 24 de outubro de 1997 na Pensilvânia. Vou colocar o nome completo na tela. Eu ficaria chateado com meus pais se esse fosse meu nome legal. Você consegue imaginar cada vez que ele tinha que assinar com seu nome legal? Você tem que fazer um documento. Ajude-me, Jesus. Não seria um bom relacionamento se me fizessem isso. Escute-me atentamente enquanto te digo que nosso Deus é tão grande, tão glorioso, tão majestoso, que é impossível defini-lo em uma declaração, impossível defini-lo em um momento com um único nome. Então o que eu quero fazer com o resto do tempo que temos juntos é simplesmente passar por esses nomes e mostrar como esses nomes estão destinados a impactar nossas vidas. Uma das razões pelas quais Deus percorre toda a Escritura é porque Ele quer que você, me atrevo a dizer, que isso é verdade para a maioria aqui e online, porque há alguns a quem isso não se aplica. Eu acredito que se aplica à maioria. Uma das razões pelas quais muitas vezes lutamos em nossas circunstâncias é porque não sabemos como Deus se relaciona com nossas circunstâncias. Uma das razões pelas quais lutamos tanto em nossas circunstâncias, vida e decisões, é porque não temos uma boa compreensão de como Deus se relaciona com nossas circunstâncias. Acho que a igreja está cheia de pessoas que amam a igreja, amam a música cristã, amam tudo sobre a vida cristã, mas não entendem bem como Deus se relaciona com essas coisas e a igreja se desvia. E nos tornamos uma igreja de você ou de mim, ou uma igreja de uma denominação, em vez de ser a igreja do Deus vivo como Deus pretendia. Não para fazer a sua vontade, seus propósitos e seus planos, mas para fazer a vontade dele, os propósitos dele e os planos dele. Olha, se você não entende como Deus se relaciona com a igreja, como Deus se relaciona com sua vida ou situações, você perderá a maioria das suas respostas, atitudes e perspectivas. Você pode levar a igreja e a pessoa do Deus vivo em uma direção diferente da que Deus pretendia.
Isso está acontecendo na nossa cultura hoje e em todo o mundo. Então vamos ver os nomes de Deus e reconhecer sua importância ao olhá-los, trazê-los para nossas circunstâncias e entender melhor o que enfrentamos na vida. Ele fala de um Deus incrível, é um Deus incrível. Use o nome maravilhoso, só dizer que ele é conselheiro não é suficiente. A Bíblia volta e diz, espere um momento, ele é maravilhoso, pois é um conselheiro. Escutem isso, alguém extraordinário, escrevam isso. Se vocês não lembrarem de mais nada sobre Deus, deveriam lembrar que Deus é extraordinário. Então, quando você passa por circunstâncias, quando você passa pela vida, quando olha para a vida e não consegue medir Deus com a vida, você precisa lembrar que Deus é alguém que é fora do comum. Fala do maravilhoso, escute esta palavra, incrível. A Bíblia diz que ele é um salvador maravilhoso. Ele é um redentor maravilhoso. Ele é um libertador maravilhoso. Ele é maravilhoso. Não há ninguém como ele. Meu desejo seria que todos nesta sala o conhecessem, que realmente o conhecessem e que soubessem sobre ele, que não apenas tivessem ouvido falar dele, ou que apenas pegassem um pouco dele e aplicassem em suas vidas, mas que conhecessem o maravilhoso. E por sinal, quanto mais você o conhecer, definitivamente mais você o amará e mais vai querer saber sobre ele. Depois ele diz isso em segundo lugar. Ele é um Deus divino de direção. Escutem-me todos. Eu não escrevi isso de qualquer jeito. Todos na sala, escutem-me. A razão pela qual digo que ele é um Deus divino é porque eu queria incluir divino para que vocês entendam que Deus nunca se engana. Quando Deus dá direção, quando Deus diz, isso é o que eu quero que você faça e é assim que eu quero que seja feito. Quando Deus faz isso, ele nunca se engana. Incrível. Então ele não é apenas um Deus de direção. Você pode receber direções e pegar o caminho errado. Alguém diga amém. Vamos. Agora, as pessoas me surpreendem. As pessoas dirão, eu sei o que Deus diz, mas então elas encontrarão 8 amigos cristãos e os levarão para almoçar um por um, até que alguém concorde com elas. Você pode estar completamente errado, muito fora de lugar, mas no momento em que alguém dá razão a você, você diz, eu sabia que estava certo. Vamos, né? Ele é um Deus divino de direção. Quando ele dá direção, está correta. E ele também fala sobre a palavra conselheiro. Olha, a Bíblia, memoriza o Salmo 32, versículo 8. Ele diz, eu te instruirei e te ensinarei o caminho a seguir. Eu adoro isso. Ele diz, eu te aconselharei e cuidarei de você. Eu adoro isso na Bíblia. Eu oro para que você, na sua fé em Cristo, consiga ver isso. Estou agradecido que Deus não dá apenas leis genéricas e que Ele me observa atentamente. Ele conhece a minha circunstância, conhece a minha personalidade. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1 que Deus conhecia Jeremias antes de ele nascer. Ele tem intimidade, tem um entendimento íntimo de quem você é, como você é feito, qual é a sua composição, e te aconselha na direção da vida porque te conhece. Agora, um conselheiro é alguém a quem você recorre para obter ajuda e direção. Escutem, eu digo a vocês, Deus me permitiu avançar na minha vida cristã por ter grandes conselheiros ao meu lado. Eu poderia citar nomes de pessoas que me ajudaram a ser um pai eficaz. Eu poderia citar nomes de pessoas que me ajudaram a ser eficaz no ministério. Posso citar pessoas que me ajudaram a ser eficaz espiritualmente. Pessoas em quem confio, que me aconselharam na vida. Se você notou isso, diga amém para mostrar que está ouvindo. Você notou isso? Pense nisso por um minuto. É verdade para todos aqui. Você já notou o desejo que surge por mudança em nossas vidas quando estamos sobrecarregados, quando estamos lutando e quando estamos buscando? Você já percebeu que sente isso quando passa por problemas? Fale sobre isso com alguém. Por isso a canção. Ninguém sabe os problemas que eu vi. Ninguém sabe a tristeza. Você quer que as pessoas saibam da sua luta? Você quer que saibam da sua tristeza? Por isso as redes sociais são eficazes. É um bom lugar para reclamar. Estão acordados esta manhã. Vamos, mas é por isso que é muito eficaz. É um lugar onde você pode ir e reclamar. E se as pessoas responderem, você pode ignorar, né? E você pode simplesmente dizer o que pensa e colocar suas coisas para fora. Achei interessante que hoje tenhamos conselheiros de vida sem criticar. Tenho pessoas que vão e estão se treinando para ser conselheiros de vida. Temos psíquicos, um grande negócio em psíquicos. Temos psicólogos, temos todas essas coisas diferentes. E há pessoas nesta sala e ouvintes online que precisam de aconselhamento bíblico. Quero que saibam que sou um firme crente. Eu não acho que ninguém mandaria meus filhos para alguém que não seja um conselheiro bíblico. E o que quero dizer com conselheiro bíblico é que se você algum dia se afastar da sabedoria de Deus, perdeu sua capacidade de ser um conselheiro, porque Deus sabe mais do que qualquer psicólogo. Alguns de vocês precisam de um conselheiro bíblico. Provérbios 11:14 menciona isso. Olha o que a Bíblia diz. Quando faltam os conselhos, o povo cai. E é aí que muitos de vocês hoje poderiam colocar como o epitáfio de como se sentem
Muita gente aqui no nosso prédio poderia escrever isso como epitáfio. Muita gente poderia colocar isso como epitáfio, onde não há orientação. Sinto que não sei o que fazer, para onde ir ou como lidar com isso. Eles caem, mas na multidão de conselheiros, lembrem-se, este é o homem mais sábio. Falando sobre a sabedoria e a vida, está dizendo de que nos conselheiros certos, a vitória. Vocês sabem como traduzir essa palavra? Vitória. Se traduz em segurança. Proteção da sua vida, proteção das suas circunstâncias, proteção dos seus passos. A razão pela qual digo um conselheiro bíblico é que isso é muito importante. Anote isso, Deus é o conselheiro supremo. Não estou criticando essas outras coisas, mas digo a vocês, Deus é o conselheiro supremo. Ele é alguém a quem podemos recorrer. Um versículo importante para memorizar. 1 de Pedro 5, versículo 6. Em 1 de Pedro 5, versículos 6 e 7. Humilhem-se sob a poderosa mão de Deus. O que isso significa? Procurem a Deus por sabedoria e não a outras pessoas. Agora você pode encontrar pessoas piedosas que podem te dar sabedoria bíblica, mas há muitos que dizem ser, mas não são, e dão conselhos não bíblicos. Acontece o tempo todo. Mas a Bíblia diz que se você realmente quer chegar aonde precisa estar, humilhe-se. Não faça isso com suas forças nem com sua sabedoria. Vá até quem pode te ajudar. Você conhece o nome dele, então vá até ele. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte no tempo dele. Procure por isso. Escute, a todos que vêm ao meu escritório em momentos difíceis, quero que ouçam isso. Eu sempre repito isso. Esta é a lição número 1 que você precisa aprender. Agora, há pessoas aqui que já ouviram esse conselho. Quando você enfrentar dificuldades, a primeira coisa que precisa lembrar é que se você honra a Deus, Deus te honrará. Se você honra a Deus, Deus te honrará. Em qualquer situação, siga o chamado de Deus, confie na sabedoria dele. Quando você não souber o que fazer, haja de acordo com o que você sabe, guiado pela palavra de Deus. Honre a Deus e Deus te honrará, lançando toda a sua ansiedade, preocupações e problemas sobre ele, porque ele cuida de você. Você sabe quando Deus te observa, muitos não sentem isso. Quero dizer, há seguidores de Cristo que não sentem o que vou compartilhar. Mas você sabe que quando Deus te olha, Ele te ama simplesmente porque te fez. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Cada grama de revelação que surge no versículo 1 de Gênesis 1. Deus deu a você por si mesmo. Ele disponibilizou isso para você porque Ele te ama profundamente. Isso é tudo? Deus criou o mundo e o colocou em movimento. Há um inimigo, o próprio Satanás. Se causam problemas, circunstâncias, o pecado entra no mundo. E, no entanto, Deus te deu uma revelação de si mesmo para que em um mundo pecaminoso você pudesse ter sucesso, porque segue a vontade e os propósitos dele. Quando Deus te olha, Ele te ama porque te criou. Sabe, agora eu tenho 4 netos. Sei o que vocês estão pensando, mas pastor, você é muito jovem para ter 4 netos. Eu sei, mas eu tenho 4 netos. E deixe-me dizer, as maiores alegrias da minha vida são ao observá-los. Simplesmente estar perto deles e passar um tempo com eles. Quero dizer, é triste que seus melhores amigos tenham 4, 3, 1 ano. Posso dizer isso? Eu adoro estar com eles. Eu adoro observá-los e passar tempo com eles. Eu adoro vê-los crescer e procurar características neles que vejo em seus pais ou que vejo em nós. E eu adoro ver o crescimento e o desenvolvimento deles. Eu não trocaria nada no mundo por isso, cara. Eu realmente adoro muito vê-los aprender. É assim que Deus se sente por você. E eu não digo isso baseado em sentimentos e emoções, eu digo isso baseado nas Escrituras. A Bíblia diz que devemos crescer em Cristo, nos desenvolvendo, aprendendo, e a Deus adora ver pessoas pecadoras como você, e eu receber a revelação da sua palavra, receber a revelação do seu ensino, e começar a crescer e aprender. Deus olha para baixo e adora isso porque somos o foco do amor dele, diferente de qualquer outra coisa na criação. A Bíblia é muito clara sobre isso. E aqui está o incrível, quando você corre em direção a Ele, recebe o segundo nome, Deus Poderoso. Ele é o capaz. Ouça, Jeremias disse, posso te contar como começou a vida de Jeremias. É Jeremias capítulo 1. Jeremias começou dizendo, Deus, eu não posso fazer o que você me pede. Assim começou. Leia Jeremias 1. Ao chegar no capítulo 32, observe o versículo 17. Ah, Senhor Deus, você fez os céus e a terra. Aqui está a questão. O foco não é o céu nem a terra. Olha o que diz. Por seu grande poder, você é o foco. Por seu braço estendido. E então veja o que apenas Gênesis 1 fez. Jeremias acreditar sobre Deus. Olha o que diz. Nada é difícil demais para você. Em outras palavras, Gênesis 1 revela Deus para que possamos refletir e dizer, eu posso fazer isso, posso confiar em Deus para superar isso e lidar com isso.
porque nada é difícil demais para ele. E você sabia que Deus, ao ver essa revelação, 10 versículos depois, escuta o que Deus diz sobre si mesmo. Deus responde: eis que eu sou Jeová, Deus de toda a carne. Haverá algo que seja difícil para mim? 2001. Agora escutem, esta é a mensagem e o lembrete que Jesus dá em um presépio. Às vezes delegamos e perguntamos: será que Deus pode fazer isso? Bom, Deus resolveu isso em Gênesis 1. Para os que não acreditam no nascimento virginal, em Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. Haverá algo que seja difícil para mim? A história que você vai presenciar, os eventos que acontecerão e as perguntas que você terá, não se esqueça. Sou aquele que criou isso. Esse é o poder que eu tenho. Então, quando você olha para o Natal e vê Jesus vindo como um bebê nascido em um presépio, ele simplesmente nos reconhece que nada é impossível para ele. E logo depois disso, eu realmente adoro isso. Ele é verdadeiramente um Pai eterno. Então não está apenas em Gênesis 1, ele é para sempre, diz isso. Ele é o Pai eterno. Quero que todos escutem bem. Digam amém se me ouvem. Isso é o mais devagar que eu posso pregar. Então quero que prestem atenção. Deus é um Pai eterno. Deixa eu te dizer o que esse nome te diz. Você não pode se concentrar em um momento temporário. Se você está aqui e está lutando com Deus por uma situação, você está subestimando quem é Deus, porque se Deus é eterno, então você não pode julgá-lo por um único momento. E você não pode julgá-lo por nenhuma dor, sofrimento, dificuldade, problema ou coisa que chegue à sua vida em um momento. Já que Deus está te dizendo que não é assim que Ele trabalha, Deus trabalha em tudo. Ele está acima das coisas grandes. Ama ouvir sobre as coisas pequenas, mas entenda, Ele pega todas as coisas pequenas e as coloca nas coisas grandes, e você pode confiar nele. Todas as coisas pequenas se equilibrarão na coisa grande. Esse é verdadeiramente o Pai eterno. E assim há uma esperança eterna ali naquele presépio. E o nomearam Jesus, salvação, nossa esperança. E aqui está a questão sobre a esperança. Se você coloca a sua esperança em algo instável e flutuante, como o mercado de ações, a gestão do dinheiro ou em circunstâncias temporárias, o que acontecerá com sua esperança? Sua esperança vai subir e descer. E aqui é onde muitos cristãos estão. Se você coloca a sua esperança em algo que não vai durar, que não está destinado a durar, não vai durar para sempre. Não me importa o que você faça, não me importa quanto você se exercite, quanta água você beba, não me importa quanto você evite certos alimentos ou consuma outros, a realidade da vida é que não vai durar. Mas se você coloca a sua esperança em algo eterno, se você coloca a sua esperança em algo que é eterno, sua esperança será eterna, eterna. E o que ele está dizendo é que sou um Pai eterno. Quando você coloca a sua esperança em mim, talvez não entenda o momento. As circunstâncias pode ser impactante, mas a realidade é que meu plano é para sempre. A Bíblia diz que a esperança veio ao mundo no Natal. E essa esperança é mais do que um simples desejo. Quando se trata da Bíblia, significa que não é apenas um desejo. Como dizer, espero que algo aconteça. Pode haver certeza na vida de um seguidor de Cristo, porque Deus é um Pai eterno. E aqui está o incrível, e é incrível quando você passa por isso. Deus infunde esperança em nossas vidas, mesmo através dos problemas. Você deveria anotar isso, lembre-se disso. O que a esperança faz é que mesmo nos problemas com pessoas difíceis que reclamam, que choramingam, que fazem mal, aqueles que tentam arruinar sua vida porque arruinaram a deles, Deus pode infundir esperança em nossas vidas, mesmo em meio aos problemas. Apenas escute o que Deus diz sobre isso. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos, Paulo diz que Deus se revelou aos romanos. Deus revelou o suficiente para que saibamos, não perguntamos se isso é verdade, não esperamos que isso seja verdade. Ele diz isso, há revelação suficiente de quem é Deus, como Ele trabalha e o que Ele faz. E o Send é uma grande declaração, não é pequena. Considere cada circunstância, desafio, problema que você já experimentou na sua vida. E Paulo olha para você neste momento tão difícil. E eu já passei por momentos difíceis. Alguns de vocês tiveram momentos mais difíceis do que eu. Mas Paulo olha nos seus olhos e diz, mesmo em problemas, isso é o que eu sei. Deus faz com que tudo isso, de alguma forma, funcione junto para o bem, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que colocam sua confiança em Deus e para aqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Nós não lutamos com a vida,
Alguém pode dizer amém para que todos se sintam normais? Tem pessoas aqui online realmente lutando, que não lutamos todos um pouco com a vida? Obrigado. Vocês não conseguem acreditar que alguns de vocês não dizem isso, mas sabiam que a maior temporada de desânimo e depressão é o mês de dezembro nos EOA da América? Vocês sabiam disso? E esse é o momento de maior depressão e desânimo, é o mês de dezembro. No entanto, Deus se levanta e diz: deixe-me te dar uma revelação em Romanos capítulo 8, versículo 28, e nos diz o poder que temos disponível com Deus quando passamos por qualquer circunstância da vida. Isso é algo enorme. Inclusive, eu diria onde você precisa confiar em Deus neste Natal. E sabe, posso dizer uma coisa? Porque às vezes, quando você prega uma mensagem como essa, o que acontece é que eles dizem amém, se me ouvem. Quando você prega uma mensagem como essa, todo mundo pensa, ah, sim, esses problemas. Boa mensagem, pastor, fico feliz que você fale sobre isso. Se você manipula alguém de forma consciente para conseguir o que realmente quer, você não tem fé em Deus. Se você tem ciúmes de alguém porque Deus está dando a essa pessoa algo que você sente que ela não deveria ter, você se colocou acima de Deus, você pegou a vida em suas mãos, você vai até a esquina e diz, bom, pensa em ó, fulano de tal, e só espera para ver como eles respondem. Porque se eles dizem, ó, eu amo, então você diz, ó, sim, sim, eu também. Vamos, pessoal. Você está brincando de ser Deus nas redes sociais, agimos como Deus. Na nossa cultura, especialmente na cultura americana, agimos como Deus. Nós nos metemos nessas circunstâncias e não gostamos de como as coisas estão indo ou funcionando. Algo acontece, alguém comete um erro. Nós entramos, deveríamos fazer isso, não confiamos em Deus. Nós não damos um passo atrás e dizemos, sabe de uma coisa? Vou deixar que Deus cuide e administre isso. Pense nisso. Olha, às vezes vemos o pior das circunstâncias, mas nunca pensamos nas nossas circunstâncias. Vamos. Então, ei, se tem um coração ciumento aqui esta manhã, se tem um coração ferido esta manhã, se tem um coração crítico esta manhã, onde você precisa confiar em Deus neste Natal, onde você precisa confiar em Deus neste Natal, com qual situação você precisa confiar nele? Com qual pessoa você precisa confiar nele? Com qual sentimento você precisa confiar nele? Para alguns de vocês, pensem nisso. Eu preciso confiar que Deus está trabalhando mesmo nos meus problemas, que eu não consigo ver, não entendo e nem sinto, pastor. Mas eu acredito que Deus está trabalhando. Quando não vejo, eu acredito que Deus está trabalhando. Se você é ateu e há coisas que ama no Natal, mas está lutando, escute-me. Deus está trabalhando mesmo quando você não entende, quando não gosta, quando não vê, quando não entende e não lida com isso. Olha, a Bíblia nos chama a ter fé de que Deus faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam. Então eu não preciso manipular quando estou com ciúmes. Eu não preciso reclamar ou tirar o caráter de alguém. Não preciso me preocupar com eles conseguindo algo que não tenho. Eu não preciso fazer isso. Estou agradecido. Uma grande lição meu pai me ensinou é: se há um problema com alguém, entregue-o ao Senhor. São deles de qualquer forma. Não leve isso. Se você tem problemas com alguém, entregue isso ao Senhor. Ele cuidará disso. E eu fico tão impressionado que muitas vezes Deus cuida disso e Ele é muito melhor para isso. Ele é melhor lidando com as circunstâncias. Vocês sabem por que é isso? Porque Ele é o Pai eterno. Ele não tem uma perspectiva temporal. Ele tem uma perspectiva eterna. E o eterno sempre é. E todos concordamos com isso, não importa o histórico ou a educação. O eterno sempre é melhor que o temporal. Agora, ler este versículo não resolve o problema. Quero dizer isso de novo. Este versículo não diz que os problemas são bons, que a dor e o sofrimento são bons. Não são bons, são ruins, mas nos lembra que Deus é bom e que Ele pode pegar até mesmo o pior que a vida nos joga e transformá-lo para o bem, porque Deus não está limitado a este mundo. Olha, se você tentar julgar a Deus por um momento neste mundo, você perde Deus, já que Deus não está limitado a este mundo. Deus não está limitado pelo tempo nem pelo espaço. Ele não vê as coisas como nós as vemos. Deus é o Pai eterno e seu plano é para a sua glória em primeiro lugar e para o nosso bem em segundo lugar, mas tudo trabalhando junto. Posso te dizer uma coisa esta manhã. Você nunca deveria esquecer disso. Eu já disse isso antes, mas você nunca deveria esquecer. Agora mesmo, nas suas circunstâncias, seja o que for que você esteja passando, Deus está trabalhando de tal maneira que você desejaria que Ele trabalhasse se soubesse o que Ele sabe. Isso é exatamente o que Deus está fazendo. Então, se você está aqui esta manhã e se pergunta o que Deus está fazendo, Deus está trabalhando neste momento para fazer o que você gostaria que Ele fizesse, se soubesse o que Ele sabe. E quando falamos do Deus real,
sabe o que eu aprendi na igreja? Posso dizer algo? Quanto mais você fala de Deus na igreja, mais silenciosa fica a igreja. Porque a maioria de nós tem a tendência de adorar um Deus falso. Até mesmo aqueles que pensam que estão mais conectados em adorar o Deus verdadeiro. Olhem, em um grupo desse tamanho, alguns de vocês se sentem bastante sem esperança. Não duvido disso. O que eu digo é como uma picada para você. Você acha que não sou legal agora, mas estou ensinando o que ele ensina e não as minhas. Quero que todos saibam disso. Você olha para a sua circunstância e pensa que isso é ótimo para você, pastor, mas não está funcionando para mim. Você se sente sem esperança, sem saída e sem saber como lidar com isso. Escute-me com atenção. Homem, eu te digo, isso é enorme. É um grande fundamento de Deus e é por isso que o perdemos tão frequentemente. Nunca deixe que uma circunstância temporária te roube a esperança eterna. Nunca deixe que uma circunstância temporária te roube, te tire a esperança eterna que está no Pai eterno. Posso dizer a vocês esta manhã, eu cometi erros. Eu arruinei minha vida quando decidi confiar em Cristo. Eu já disse isso muitas vezes. Foi minha semana de aniversário espiritual e recebi mensagens de texto e tudo isso. E literalmente eu só diria isso a vocês. Quando eu orei, eu disse que arruinei e destruí minha vida. Os dias que me restam são completamente seus, porque a Bíblia revela isso. Deus está trabalhando hoje. Deus está trabalhando para o amanhã. Você pode confiar nele. O plano dele não é para hoje. Se você está lutando hoje, posso te lembrar que o plano de Deus não é para hoje. O plano de Deus, a sua obra em geral, não é para hoje. Escute isso. O plano de Deus e sua obra não são realmente nem mesmo para amanhã. O plano de Deus, seus propósitos, seus resultados finais são sempre para a eternidade. O que significa que se você julgar a Deus pelo hoje, você o julgará incorretamente. E vai perder quem realmente é Deus e vai perder o que Deus realmente pode fazer. Você tem que julgá-lo e realmente confiar nele, porque não pode julgá-lo pela eternidade. Olha o que o mundo te oferece. Todo mundo sabe o que é. Por isso, quando perguntei se nós lutamos na vida, todos disseram que sim, exceto aqueles que não falam na igreja. Olha, o problema é que quando você confia no que é temporário, você sempre vai lutar com a vida, porque muitas coisas temporárias acontecem. Por isso, Deus nunca te pediu para confiar nele com o que é temporário. Ele te pediu para confiar nele com o que é eterno. É assim que Deus trabalha. É isso que Deus faz. Isso é com o que eu quero te desafiar hoje. Por isso, eu nomeei esta série Natal em outro nível. O plano de Deus sempre será maior e mais bonito do que todas as suas decepções. E essa é a promessa da palavra de Deus. Vou dizer de novo, essa é a promessa da palavra de Deus. Que o plano e os propósitos de Deus sempre serão maiores e sempre serão mais bonitos do que todas as suas decepções. E aqui está o desafio. Você pode não ver e pode nem entender isso até a eternidade. Aqui está a pergunta da vida. Vou confiar em Deus em cada circunstância e em cada situação, mesmo que eu não entenda e mesmo que eu não goste, vou me manter firme. Porque eu tenho que me lembrar disso. Ele é o Pai eterno. E o Sandy, depois o nome final que você vê, e eu adoro isso. Posso dizer uma coisa para vocês, desafiando o ensino na cultura, porque queremos acreditar na nossa cultura, e muitas igrejas ensinam que querem liderança, e que tudo é amor e progresso, e que está tudo bem. O problema é que isso não é o que isso ensina até o final. Este livro não promete coisas temporais para sempre. No entanto, promete coisas eternas para sempre. Nunca se esqueça disso. Não promete coisas temporais. Eu quero isso e eu quero aquilo. Eu quero que seja assim. Essa não é a promessa. Promete coisas eternas para sempre, não coisas temporais. E aqui está o acordo. Então aqui está. Eu acredito, quando você realmente entende o Pai eterno, você recebe o príncipe da paz, porque Deus é um doador de paz. Quando você tem a perspectiva certa, quando você recebe a revelação do Pai eterno, é aqui que você recebe o príncipe da paz. Ele é quem enche nossa vida de paz. Ele é quem enche nossa vida de confiança. Quando você entende quem é Jesus, Ele te dá o maior presente, a paz. Sabe, quando Jesus estava deixando este mundo, agora pense nisso. Jesus sabia que as pessoas veriam como o golpeavam, como lhe cuspiram e como arrastavam uma cruz pela via dolorosa. Eles iam ver o que ele ia passar, todos os desafios e a dificuldade. Eles o têm adorado como rei e agora vão ver seu rei em uma cruz e colocado em um túmulo.
Escute o que ele diz em João 14, 27. A paz eu deixo a vocês. Minha paz eu dou. Olha isso. Não como o mundo a dá, eu a dou a vocês. Não é temporário, nem todas as circunstâncias da vida vão sair bem. Então essa não é a paz que eu te dou. Não deixe seu coração se perturbar, nem ter medo. O tipo de paz que o mundo dá é temporário. Você pode procurar, eu confirmei. Você sabia que em 2024 dizem que 1 em cada 7 pessoas no mundo foi afetada pela guerra? Você pode procurar que em 2024 sofisticados temos nossos celulares e tecnologia. Vivemos em dias melhores com mais informações. 1 em cada 7 pessoas na Terra. Agora, estas são as próprias estatísticas do governo que foram afetadas de alguma forma pelo conflito. Olha, a paz que vem do mundo é circunstancial. Mesmo com as eleições presidenciais, se você tem um bom emprego e está ganhando bem, há paz. Mas o que acontece quando uma eleição realmente não sai como você esperava e já não é um bom emprego e o dinheiro não flui como antes? Se você tem dinheiro no banco, está em paz. E se a sua saúde piorar e você tiver que gastar a maior parte das suas economias e não tiver o que achava que tinha e sentir a pressão de que tudo se foi, Jesus dá um tipo de paz diferente. A Bíblia diz em Filipenses 4, versículo 7, que Jesus pode dar uma paz. Cantamos sobre isso esta manhã e só quero dizer que não existe música cristã. Tudo bem, eu preciso ensinar isso a vocês como pastor, porque se você acha que existe música cristã, vai tomar decisões sobre como adora com base no tipo de música, mas não existe música cristã. Só existe letra cristã, não existe música cristã. A música que tocamos esta manhã pode ser levada a qualquer outro lugar do mundo. A maioria das pessoas acharia que estão apenas tocando música. Só existe letra cristã. Quando você adora, não é a música, a letra. Porque o propósito da adoração não é colocar minha mente em quem a escreveu, quando foi escrita, quando foi cantada ou como foi cantada. É para colocar minha mente naquele sobre quem estou cantando. Isso está bem profundo na alma do seu pastor, porque Deus é digno da nossa adoração. Não importa o que seja tocado em um domingo de manhã. Paz, irmão, mas olha, é daí que vem a paz. A paz é se concentrar nele. Então, o que significa a paz que supera todo entendimento? Significa que você tem paz quando não há razão óbvia para ter paz. Tudo ao seu redor pode estar em caos. As circunstâncias no limite e você não consegue entendê-las. Mas por alguma razão inexplicável, você está em paz. Essa é a paz que supera todo entendimento. E você sabe de onde vem? Vem de Jesus, porque eu posso ter essa paz. Porque eu entendo que Ele é Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno. Pense nisso. Olha, Ele é maravilhoso e é um conselheiro. É um Deus Todo-Poderoso que pode fazer qualquer coisa. 2000, é um Pai Eterno que quando não consigo ver e entender, está trabalhando na minha vida. E escuta, cara, que paz isso realmente me traz. Jesus quer te dar esse tipo de paz neste Natal. Mesmo que você esteja preocupado e assustado, porque a Bíblia nos ensina, na verdade, eu ensinei uma mensagem sobre isso no ano passado. Toda vez que Jesus entra na sala, a Bíblia diz que Ele a enche de paz. Deixa eu te perguntar, você tem algum cômodo no seu coração cheio de preocupação? Tem alguma sala no seu coração cheia de ciúmes? Ou você se pergunta como Deus permitiu isso? Acontece algo disso no seu coração? Você está chateado, ansioso ou com medo? Suas preocupações. Você já teve o seu carro acendendo a luz de advertência? Aquela luz vermelha de advertência, né? Sabe o que são suas preocupações? São uma luz vermelha de advertência que te diz onde você não está confiando em Jesus. Isso é o que são suas preocupações, suas ansiedades, seus ciúmes, seu orgulho. Só estou dizendo e me pregando para mim mesmo, vamos. Mas a realidade é que suas preocupações revelam as áreas que você não entregou a Deus. Pode ser finanças, carreiras, criação de filhos. Então você manipula para tentar se adiantar. Você manipula as pessoas, você faz o que pode. Mas seja o que for que você tenha que estar criando dentro de você, você precisa deixar isso ir. Você tem que entregar isso a Jesus. E essa é a única maneira de você ter paz neste Natal. É a única maneira de você ter paz. Você tem que entregar cada parte da sua vida ao Pai Eterno. Deus, você vê mais do que eu vejo, você sabe mais do que eu sei, você entende mais do que eu jamais poderia entender. Você é o Pai Eterno,
Eu vou colocar minha plena confiança em você e isso vai te dar a paz que você precisa. Escute-me, pense nisso. Se eu realmente acredito que Ele é maravilhoso e que tudo o que faz, faz para a sua glória, meu bem. Se eu acredito que Ele é um conselheiro, o que eu precisar, se eu o buscar, pode levar tempo, mas eu vou obter respostas e Deus me guiará. Se eu acredito que Ele é um Pai eterno, Ele vê e entende o que eu não posso e posso confiar nele sempre. Não devo julgá-lo pelo temporal, mas pelo eterno, então eu confiarei nele. Sabe o que isso vai fazer? Isso trará paz ao seu coração. Vai trazer paz ao seu coração. E eu ensino isso realmente porque os amo e quero que Deus atue em suas vidas. Quero que o que Ele fez na minha vida faça na sua vida. Quantos de nós hoje não temos paz? Porque não entendemos a revelação de quem é Deus. E assim, Pai, te convidamos a falar aos nossos corações e vidas. Eu te convido a falar sobre nosso orgulho, ciúmes, falta de confiança, fé, preocupações e ansiedades. E, Senhor, nos ajude a te ver pelo seu nome. Sua revelação de quem você é pode fazer uma diferença incrível. E Deus, eu sei que há corações muito machucados e feridos nesta sala. E, Senhor, eles podem pensar que eu não sou tão compassivo nem amoroso como você, porque eu falho nisso. Assim como todos aqui não alcançamos seu nível. Mas Deus, estamos os direcionando a você para que fale a cada coração, cada dor, cada problema. E que te vejam por quem realmente você é. E que a paz reine hoje em nossos corações e vidas, porque te entendemos melhor. Em nome de Jesus, oramos.